Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! Fala, nação, Ana Beatriz Zayat, como vocês já estão acostumados, né, ou deveriam pelo menos. Tô aqui para falar de um jogo que é muito difícil de falar, assim, bem difícil, eu confesso para vocês, que é o jogo contra o Grêmio, né? E assim, eu confesso que eu não lembro se foi tão difícil me concentrar assim no jogo do Grêmio em 2019, porque o Flamengo, nessa temporada, ele tá seguindo à risca o calendário de 2019, né? Enfrentou o Grêmio na Arena Grêmio, venceu por 1-0 com o gol do Gabigol, que ele até faz o cinquinho, aquela famosa foto, aquele vídeo. Depois ele vai pro Peru, enfrenta o River Plate, volta pro Rio de Janeiro, onde ele encara o Ceará. Mesma coisa nessa temporada, né? Grêmio na Arena Grêmio, final da Libertadores, Flamengo e Ceará lá no Maracanã. Então, aos supersticiosos como eu, porque eu sou muito, já tá aí um pontinho pra gente se agarrar, né? Pra gente acreditar que, ponto, é possível, tá aí, tá mais próximo da gente. Mas, dito isso, né, feito esse desabafo um pouco clubista, estou aqui para falar agora um pouquinho sobre o jogo do Grêmio, que não deixa de ser muito importante, né? Não só para o Campeonato Brasileiro, mas até já de olho na final da Libertadores, porque afinal são os últimos 90 minutos antes da busca pela glória eterna, né? Então, é um jogo que a gente tem que olhar com muito carinho para vários detalhes, porque assim, além dos 3 pontos que são fundamentais para o Flamengo continuar matematicamente com chance de título, para continuar embalado, né, emplacando aí uma sequência de vitórias muito interessante depois de um momento muito conturbado, vem confiança, vem questão emocional, vem a vontade do time mesmo, até de responder, de mostrar que, cara, tá na vibe da torcida, né, da que a torcida deixou aqui no Rio de Janeiro. Então, além de tudo isso que a gente já sabe e que todo jogo tem isso, todo jogo é importante vencer por todas essas questões, há a final da Libertadores e alguns jogadores que a gente precisa ter um olhar especial, né? Que o principal caso é o Arrascaeta, sem nenhuma dúvida, é o jogador que o Flamengo mais sentiu falta, é um dos jogadores, um dos pilares, né? Um dos jogadores tidos como fundamentais para o jogo contra o Palmeiras no dia 27, e aí ele voltou contra o Internacional, jogou 15 minutos, que não dá nem para avaliar muito bem como foi esse retorno dele, porque na verdade o importante é ele ter retornado a partir daí e não ter se lesionado, obviamente, nem sentido nada, mas só de tê-lo ali por 15 minutos já foi muito importante, assim, muito importante. Já tivemos um avanço e uma tranquilidade, já deu pra respirar um pouquinho mais aliviado, porque a gente sabe a diferença, a qualidade, a genialidade que o Arrascaeta tem, né? Um jogador que vai precisar de um lance pra mudar toda uma história, como foi até na Libertadores de 2019. Então é um jogador que a gente precisa olhar com muito carinho, que eu, Ana Beatriz, já escalaria como titular de cara, assim, ó, de onda, sem papo. Ah, se vai ficar 90 minutos? Não, longe disso, assim, talvez por um tempo e um tempo já com muito esforço. Eu nem acredito que ele consiga se manter por 45 minutos em campo, mas acredito talvez o dobro do Internacional, né, uns 30, tem que ver como é que ele vai desenvolvendo, mas eu já utilizaria de titular, até porque eu tenho muita curiosidade em de fato ver a Arrascaeta e Andrés atuando junto. O Andrés, agora que vive um momento bom, né, também passou por um período de instabilidade, é um jogador que tá em processo de adaptação, mas fez um golaço, que eu até considerei top 3 do Campeonato Brasileiro nessa temporada, mas fez um golaço, vem num momento confiante, é uma dupla que a torcida escala como titular, né, eu escalo como titular, outros profissionais da mídia esportiva também, e que até agora não deu liga, né, o pouco que atuou junto ainda não deu a liga esperada. Então eu acho que o máximo que o Flamengo puder explorar, aproveitar e utilizar esses 2 jogadores contra o Grêmio, deve fazer. Então eu colocaria o Arrascaeta bem no início mesmo, talvez seja um momento de menos pressão ali do jogo, um momento mais de estudo entre as 2 equipes, né? Porque eu não imagino que o Renato já vá colocar o time pra cima de uma vez, imagino que vai dar uma cadenciadinha nesse início, então talvez não, com certeza na minha visão, na minha escolha, eu colocaria o Arrascaeta já como titular e aí no segundo tempo a gente mexe, ou já no final do primeiro tempo ali a gente dá uma mexida no próprio Arrascaeta, porque já é uma substituição prevista, mas eu
começaria com ele justamente para ver a condição, né? No Internacional utilizamos no fim, agora acho interessante utilizar no início. Dito isso, né? Então já coloco o Andrés e a Arrascaeta no meu time titular. Acho que ali na frente também não tem muito mistério, até porque o Gabigol tá suspenso, não vai a campo. Pedro também não tem condição de jogo, então não tem muito como você fugir de Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Michael ou Vitinho, qualquer um dos dois. Imagino eu, vai começar na reserva contra o Palmeiras, né? Na final da Libertadores, então pode-se utilizar à vontade, pode fazer o que quiser com esses dois. São dois jogadores que provavelmente vão entrar no decorrer da final da Libertadores, então quanto mais ritmo de jogo para os dois, melhor, né? A gente tá falando do Vitinho, que é o maior garçom do Flamengo aí nessa temporada, no Campeonato Brasileiro, e a gente tá falando do Michael, que é o artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então são duas peças que vão fazer muita diferença na Libertadores e que podem ganhar ritmo aí, então qualquer escolha do Renato, pra mim, é bem vista. E a gente vai pro setor defensivo, que é o setor que talvez gere mais debate. Diego Alves voltou agora, mantenho no gol, não tem problema. Maurício Isla, meu titular também contra o Grêmio, porque por mais que ele tenha passado por um período data FIFA com o Chile, ele também ficou parado, né? Ele teve ali o período de quarentena e tal, então não jogou todos os jogos com o Chile, precisa readaptar, retomar. A gente sabe que o Isla é um jogador muito instável, então a gente não sabe muito como que ele vai entrar, se ele vai estar se dando liga direitinho com o Everton Ribeiro, se ele já vai estar um pouco mais desatento, se ele vai conseguir marcar bem, se ele consegue mais avançar. Ele é um jogador muito instável, um jogador que a gente não sabe ainda muito o que esperar, né? A gente às vezes encara o Isla fazendo um jogaço e no jogo seguinte ele é muito abaixo, muito abaixo. Então acho que o máximo de ritmo que puder dar pro Isla também é muito bem-vindo. Dupla de zaga, minha dupla de zaga é titular também, não tem muito debate. Por quê? Davi Luiz foi feito depois que o próprio Flamengo acelerou seu processo de retorno, né, ali nas fases decisivas da Libertadores. O próprio Flamengo deu uma pausa e fez um trabalho especial com o atleta para quando ele retornasse, quando ele tivesse condições de ir a campo, ele se mantivesse por 100% dentro de campo. A partir do momento que o Flamengo volta a utilizá-lo, utiliza no Internacional por 90 minutos, o recado do Flamengo é esse, né? Então que ele tá apto, que ele pode ir a campo contra o Grêmio, que ele pode ser poupado, mas que ele já tá apto para fazer todas as partidas que estão daqui por diante nessa reta final de temporada, e não só na Libertadores, mas depois também contra o Ceará e daí por diante, né? Ainda tem o Sport, enfim, ainda tem Campeonato Brasileiro depois de Libertadores, a vida depois de Libertadores. Então, como eu entendo esse sinal do Flamengo, ele tá apto a ir a campo, eu utilizo para que ele também tenha o máximo de ritmo, o máximo de entrosamento, mesmo que ele já seja um jogador muito diferente, que tê-lo em campo já dê resultado pro Flamengo, ainda assim eu utilizaria para que ele ganhe mais ritmo, mais entrosamento, mais intimidade com o futebol brasileiro, porque é disso que ele vai precisar contra o Palmeiras, que é um time muito experiente. Rodrigo Caio, porque é um jogador que, por mais que ele se lesione, por mais que a gente saiba que precisa preservá-lo, né, que precisa ter um cuidado diferente ali com ele, é um jogador que precisa também da liga com o Davi Luiz. Funciona muito bem? Funciona muito bem, mas ainda assim trabalharam muito pouco. Então, gente, são 90 minutos que antecedem a glória eterna. Então eu acredito que a partir do momento que ele ficou 90 minutos contra o Internacional, ele também tem condições de ir a campo por mais 90 minutos contra o Grêmio, né? Então, minha dupla é titular. Felipe Luiz talvez seja o meu caso de poupar. Eu pouparia, eu utilizaria talvez ele no final do jogo também, só pra dar um ritmozinho, porque o Felipe Luiz, a gente já sabe o que esperar dele, a gente sabe exatamente o que ele oferece pra gente, voltando, sendo poupado, se lesionando. É um jogador de muita experiência, um jogador muito diferente e que a gente já sabe exatamente como ele funciona. É muito raro você ver o Felipe Luiz abaixo da média ou não oferecendo aquilo que a gente já tá acostumado. Então é um jogador que eu pouparia, no máximo utilizaria ali no finalzinho mesmo do primeiro tempo. E aí no meio campo, intocável, né? O Ilharão, a máquina, porque ele não é poupado, nem precisa ser, ele dá conta do recado o tempo todo, toda hora. Então o Ilharão pra mim não tem mistério, é um pilar nesse time, é um cara que tá sempre inteiro, tá sempre pronto pra luta e assim ele vai. Então, dito tudo isso, feito esse vídeo, esse é o meu time e eu quero saber o time de vocês. Se vocês concordam, se vocês já poupam uma galera a mais, porque eu tô vendo gente falando que é pra ir de reserva de cabo a rabo, ó. Do goleiro até o atacante, reservaço. Eu não concordo tanto, mas quero saber de vocês. Então deixa um comentário aqui que depois eu vou respondendo um por um.